Deixa eu ver. Primeiro a questão do Zé Murato sobre a Coreia do Norte, não? É, eis ali, eis ali um caso interessante de pensar, não é? Porque é um pequeno pedaço de terra assentado sobre, enfim, de baixa produtividade e baixa quantidade de riquezas propriamente disponíveis para a caça e a pesca, né, imediata. E não há notícias propriamente de que a Coreia tenha recursos naturais e exerçam uma grande cobiça, né, nas grandes potências. Não? Certo? Às vezes a gente se vicia demais em analisar a luta global pelo poder a partir sempre das variáveis econômicas. É importante tê-las presentes, elas são importantes, mas elas não dissolvem e nem reduzem a complexidade de conflitos que transcendem essa dimensão. Eu nunca estudei a fundo a questão da Coreia do Norte, mas acho que ela, ela é impensável fora da história é, secular ou milenar, não é? Exatamente entre a China e os seus estados tributários, né? Entre os quais em algum momento esteve a Coreia, ou reinos tributários, né? Teve a Coreia. Na verdade, ali naquela região do leste asiático, você pode falar de uma espécie de três matrizes civilizatórias que não são idênticas, que é exatamente a coreana, a japonesa e a chinesa. A despeito de que a chinesa tem exercido sempre uma influência e, eventualmente, um poder tributário muito grande, mesmo sobre os japoneses. Mesmo, evidentemente, os japoneses foram cópia dos chineses durante muito tempo. Os japoneses só se isolaram depois de tentar conquistar exatamente a Coreia em 590, desculpa, 1590, né? E quando eles perderam. A ideia deles era pela Coreia chegar à China. Depois voltaram em 1930, de novo, a Coreia e a China. Então, os japoneses aparecem aí com uma força ameaçante externa extremamente, digamos que unifica internamente a coisa coreana. Mas aí depois tem a lógica da guerra. Eu diria que para pensar isso aí, e eu não tenho como pensar aqui agora, eu olharia primeiro para a longa trajetória do relacionamento deles três, Japão, Coreia e China, não é? Sobretudo a partir da matriz chinesa. Isso aí vai mudar muito recentemente, no período que o Lucas chamaria de história colonial imperial europeia, que é uma história que é titica, né? Tem, enfim, colonial imperial propriamente 200, 300 anos, esticando tudo, considerando a chegada dos europeus aí 400, 500 anos, né? E os europeus eram vistos como uma formiguinha na bunda do elefante, que eram inteiramente irrelevantes pelos chineses, pelo menos, inteiramente irrelevantes, né? Então, essa história deles é uma coisa, e ver como é que isso aí se desenvolveu. Isso é fundamental porque isso tem marcas profundas, eles não são. É muito difícil pensar com categorias, desculpem exagerar e não é em tom pejorativo, com categorias latino-americanas, pensar a Ásia. Não dá. Mas é muito difícil, por exemplo, sei lá, no tempo que eu estava na faculdade, tinha muito essa coisa das teorias da dependência. Tá? Você aplicar teorias da dependência à Ásia, você mal conseguia aplicar a teoria da dependência à Argentina. E olhe lá, que nunca foi subdesenvolvida. Quando vai pegar e aplicar um país que tem 1000 anos de história, uma civilização e tem um relacionamento entre eles de profunda competição, complementariedade, hierarquia, mas é extremamente sutil, é muito difícil entrar no universo deles. Esse aí, pré, pré colonial europeu, né? Outra coisa é o século XX, que deixou marcas terríveis nesse espaço, pela invasão japonesa, pela violência com que eles
bateram nos coreanos, nos chineses, tá certo? É, e isso aí deixou marcas imensas. Depois vem a Guerra de 50, a guerra que é a primeira, digamos, a primeira guerra propriamente pós Segunda Guerra Mundial, né? Primeira guerra da Guerra Fria, é a Coreia. E que envolve China, Rússia, aí entra a Rússia e tá, né? Então tem muitos planos sobrepostos até você entender como é que a Coreia do Norte acabou ficando desse acordo de 1953, né? É, e que são países que ainda estão em guerra. Não foi assinada a paz entre os Estados Unidos, a Coreia, a China, não estão. E, portanto, agora sobrepõe a isso tudo os interesses chineses, russos, bom, os americanos, sei lá, não é? É muito, muito, e tudo em torno de um território, né, que tem uma posição que acabou sendo nevrálgica, porque está na frente do Japão. Não é? E é conflitiva com o Jadão e com os americanos. Portanto, eles têm um poder de destruição local dos americanos nesse entorno. Hein? Então, é um fenômeno um pouco deslocado do grande jogo e, ao mesmo tempo, dentro do grande jogo. Foi isso que o Trump tentou navegar e surfar em cima dessa espécie de semi-marginalidade da questão coreana. Agora tem havido sinais de aproximação entre Coreia e Irã, e tal, mas não existem muito esses sinais. É uma espécie de solidariedade dos povos perseguidos e tal. Venezuela, tipo a OLAS latino-americana ou o grupo lá dos anos 50, né? Não existe muito isso, né? Então é um caso que demandaria eh, mais sofisticação nos instrumentos de análise. Eu começaria pela história, iria apertando, chegaria até os anos 50, ao contexto atual no leste asiático, a coisa com Japão, China, enfim, e tentar entender como é que essa pequena ilhota, ou pedaço de terra, acabou virando uma verdadeira com um poder militar muito alto, muito grande, né? E tem sem ter grandes recursos para oferecer. Com relação a